a Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra é uma associação de desenvolvimento local fundada em 25 de outubro de 1994, cujo objetivo é o de dinamizar iniciativas que contribuam para a melhoria da qualidade de vida das populações locais. Na região da Beira Serra, Arganil, Góis, Oliveira do Hospital e Tábua, o principal entrave ao desenvolvimento ainda é, sem dúvida, a desertificação humana das suas aldeias, sendo esta realidade uma das grandes preocupações associada ao trabalho desenvolvido, nomeadamente ao nível da promoção do desenvolvimento económico e social como forma de criar emprego e fixar as famílias. Sabia-se que a Câmara não podia candidatar-se a alguns projetos que estavam lançados no terreno e houve um grupo de pessoas que sentiu a necessidade de lançar uma associação. E eu fiz parte desse grupo de pessoas, com o Dr. José Domingos da Ascensão Cabeças, com a Dra. Maria de Lourdes Castanheira, com o Sr. Walter Campos Nogueira, com o Sr. Fernando Ribeiro. E foi assim que nasceu a Adiber. Juntámos um grupo de pessoas, fizemos uma escritura pública e a partir daí lançámos as bases para esta associação que hoje não serve só Góis, mas serve a Beira Serra. E nessa altura servia também o Conselho da Pampilhosa da Serra, que entretanto depois se veio a desligar da associação e passou para uma outra associação. E este foi de facto o início desta associação chamada Adiber. E foi através da própria associação que se conseguiu fechar o primeiro líder e aí depois tivemos, fruto do nosso trabalho e da influência de algumas pessoas, a felicidade de seguirmos com o líder seguinte. Isso, de facto, projetou a Adiber e projetou o Conselho de Góis e toda esta zona da Beira Serra. É engraçado que a maior parte delas nem sequer são de Góis, são técnicos que estavam a trabalhar em Góis e que sentiram, de facto, essa necessidade para promover e dinamizar o Conselho. O importante é que as pessoas tenham a noção do montante que passou por esta associação a favor destes concelhos desta Beira Serra. E de facto espero que as coisas continuem nesse caminho, até porque nós hoje temos como presidente desta associação uma pessoa que esteve ligada à associação como coordenador, ainda hoje está, e que é uma pessoa que tem um grande carinho por toda esta região e que tenta que ela se desenvolva, e nós hoje devemos muito do trabalho que está feito na Beira Serra, de facto, ao Dr. Miguel Ventura. Isto não quer dizer que a direção não tenha discordado com ele muitas vezes, muitas, porque nós calhar tínhamos formas diferentes de pensar as coisas, de as executar. Agora, não há dúvida nenhuma que esta associação, se um dia esta região a perder, perde um grande valor acrescentado que lhe fez dar aqui um salto imenso. Através da gestão das iniciativas comunitárias LEADER, subprograma 3 do PRODER e outros instrumentos de política para o desenvolvimento rural, têm sido apoiadas iniciativas numa perspectiva de valorização deste território, das suas oportunidades, contribuindo para o reforço do potencial produtivo instalado através de projetos demonstrativos, onde a capacidade de inovação e o aumento da competitividade dos agentes locais contribuam para a afirmação da Beira Serra no contexto regional e nacional. Desde que em 1997 a Adiber foi credenciada para gerir iniciativas comunitárias LEADER, foram aprovados 382 projetos de investimento, na esmagadora maioria por parte de investidores privados, empresas ou instituições, tendo as autarquias locais assumido uma postura de concretização de projetos que ajudem a diversificar e qualificar a oferta da região, criando condições para aumentar a atratividade do território e para alavancar novos investimentos. Neste período, o conjunto dos projetos executados proporcionou um investimento global superior a 23,4 milhões de euros, para os quais foram captados e alocados recursos comunitários e nacionais de 13,8 milhões de euros, que minimizaram o esforço financeiro dos respectivos promotores. Estes números demonstram a dinâmica da região e a capacidade empreendedora das suas gentes, que sabem aproveitar adequadamente as oportunidades que lhes são disponibilizadas. O programa LEADER, para já, é um programa que se adequa bastante a este tipo de projetos
na área do turismo, portanto, microprojetos que necessitam muitas vezes de um pequeno apoio para poderem se desenvolver. Porque muitas vezes as pequenas empresas, as micro e pequenas empresas precisam de ir buscar algum incentivo, mas tem de ser incentivos muito também reduzidos, em que a competitividade e o grau de exigência é muito elevado e muitas vezes, que foi o nosso caso nas primeiras candidaturas que fizemos, foi sempre, tínhamos muita dificuldade porque não conseguimos reunir também o autofinanciamento, tínhamos que candidatar a projetos relativamente pequenos e, portanto, o programa LEADER sempre teve essa particularidade. A ADIBER tem outra particularidade, que é o facto de ter uma estrutura também bastante próxima das empresas e das instituições e até das pessoas, e desde o início nós acompanhámos esse processo, portanto, na altura procurámos quais é que seriam as possibilidades de financiar o nosso projeto, e tivemos na ADIBER realmente um parceiro excelente que nos ajudou na candidatura, sempre esteve do nosso lado e para além dessa candidatura inicial depois já fizemos uma ou outra, no LEADER+, e que também resultou muito bem. 461 são os empregos que se estima tenham sido criados pelos projetos apoiados, ocupados por grupos-alvos específicos, como sejam os jovens e as mulheres. A este número devemos associar outras centenas de postos de trabalho que teriam desaparecido caso não tivessem sido concretizados estes investimentos. Outras iniciativas empresariais reforçam a competitividade do tecido económico local, com destaque para o turismo, como setor prioritário, o qual tem beneficiado de fortes apoios com o objetivo de reforçar, qualificar e diversificar a oferta disponível. A criação de mais de 150 de novas camas em unidades de alojamento de excelência disseminadas por toda a região, a qualificação do setor da restauração, com espaços típicos onde pode ser apreciada a magnífica gastronomia característica desta região. A Associação de Desenvolvimento tem uma empresa de inserção que fabrica os enchidos e quisemos também desenvolver a fabricação das compotas. Portanto, a Associação de Desenvolvimento apresentou uma candidatura que foi também aprovada para a produção das compotas, que neste momento está a produzir e a vender. Feira do Porco de Enchido nasceu também nesta parceria com a ADIBER, que é um dos maiores eventos a nível local e regional, que já conseguimos trazer para aqui milhares de pessoas de toda a parte do país. Desenvolver, portanto, também dar a possibilidade aos artesãos de poderem mostrar aquilo que fabricam e poder também realizar alguns negócios, tal como, portanto, que nesse dia como o próprio nome diz, Feira de Porco de Enchido, está ligada a montar a gastronomia, portanto, o arroz de soã, os torresmos à moda de Maruja, a feijoada à moda de Nogueirinha, e com a componente que é os produtos rei, que são os enchidos. Graças à ADIBER também conseguimos aqui recuperar alguns edifícios que estavam abandonados. Foi o caso do forno comunitário e da casa de Tia Aníbal, que nós, em parceria também, a Junta teve essa capacidade de unir as várias instituições da freguesia, em parceria com a Associação de Jovens, apresentou uma candidatura. Os programas LEADER contribuíram para aproximar a região e minimizar os constrangimentos colocados pela sua difícil orografia, com projetos inovadores à época, como sejam as viaturas de transporte infantil, com melhores condições de conforto e segurança para as crianças, ou a instalação de redes de telemática nas escolas do primeiro ciclo mais isoladas do território, que lhes permitiu beneficiar de equipamento informático com acesso à internet, quando esta realidade ainda não estava ao seu alcance. A parceria com associações juvenis revelou-se intensa para a satisfação de necessidades e dos interesses dos mais jovens. O envelhecimento da população implica que as instituições particulares de solidariedade social introduzam a inovação social na sua ação, pelo que a aposta na qualificação dos serviços prestados a quem mais necessita de apoio foi também uma das apostas dos programas de desenvolvimento implementados na região. Concorremos ao PRODER
uma candidatura ao PRODER, do qual nós somos parceiros da Adiber, concorrermos, a candidatura foi aprovada, portanto receberemos 90 mil euros a fundo perdido e avançámos com as obras, cujas obras nos custaram à roda de 140 mil. Se nós não tivéssemos o apoio da Adiber, dificilmente nós conseguíamos recuperar este edifício, os tempos são difíceis. O mínimo que eu poderia fazer nos meus mandatos, que já são 3, seria pôr um telhado com algumas dificuldades. Com o apoio que tivemos, com o apoio da população, com o apoio de muitos sócios, houve muitos sócios que ainda hoje têm aqui milhares de euros emprestados à associação sem juros, sem prazo para pagar, portanto só assim é que se conseguiria fazer uma obra destas. Se não fosse este apoio que tivemos da Adiber, dificilmente nós tínhamos, e claro, isto é um apoio fundamental tanto para Vila Nova de Oliveirinha, para esta associação, como para qualquer associação aqui da Beira da Serra. A diversificação dos serviços de apoio domiciliário, a refuncionalização de espaços para a instalação de serviços de base local, como centros de dia ou de noite, lares de idosos, a qualificação da rede de transportes de utentes que aumentem a proximidade às respostas sociais, são alguns dos exemplos de investimentos concretizados para o que também foi importante a participação da Adiber nas redes sociais concelhias. A cooperação nacional e transnacional permitiu trocar experiências e metodologias de trabalho, qualificando a ação do GAL e de outros parceiros locais que tiveram uma participação ativa na sua concretização. Participei em representação de uma associação juvenil que tem diversas atividades culturais em Arcanil e foi muito interessante acompanhar este projeto ao longo de todos estes anos e perceber melhor como é que há uma série de empreendedores na região que tentam desenvolver projetos ligados ao espaço rural, tanto naquilo que são os nossos produtos endógenos, como na hotelaria, restauração e numa série de outras áreas também de desenvolvimento económico. Para além disso, também perceber o quanto é a importância que todas as IPSS e associações tinham, e na perspectiva em que também foram grandes investidores na própria região, ao longo do tempo, não só em atividades culturais e também de natureza social, mas também na melhoria dos próprios equipamentos. Depois há um investimento também natural das autarquias, no próprio desenvolvimento das infraestruturas, que por vezes também, em alguns casos, também se socorreu do próprio programa para desenvolver projetos de excelência onde se enquadravam. E portanto foi interessante, foi ver de mais perto aquilo que era o pulsar da região, e penso que o programa apoiou uma série de projetos muito, muito interessantes e de empreendedores e que de alguma maneira contribuiu ao longo destes anos para fixar pessoas, para qualificar espaços e lugares e para potenciar novos empreendedores. Eu penso que tudo isso foi um contributo significativo para a nossa região. Foi fundamental essa postura dos empreendedores, do tecido social, do tecido económico e cultural da região, que de facto participam, porque também se não houvesse iniciativa não se aproveitavam esses apoios, e de facto foi possível aproveitá-los, e a região ao longo do tempo conseguiu também algum reforço daquelas que eram as verbas iniciais, justamente porque as verbas iniciais se concretizaram todas, ou seja, houve projetos de facto para a região que justificaram a utilização de todas essas verbas, e ainda o reforço adicional que a entidade gestora foi fazendo à região, em virtude de outras regiões não executarem ou do programa sofrer reforços de outras naturezas. E isso significa que a região teve bem, quer na parte técnica e de execução, quer dos próprios pessoas que realmente empreenderam dentro deste programa. Mas a permanente vontade em dinamizar e reforçar a parceria local e encontrar novos caminhos para o futuro foi sempre uma preocupação da Adiber. Através da realização dos congressos da Beira Serra, foi possível mobilizar a região para discutir o seu futuro. Estratégias abrangentes e amplamente participadas pelos parceiros locais, em cujos objetivos e metodologias todos se revejam, são um importante fator para o sucesso que se pretende alcançar e para contribuir para a construção de um território mais desenvolvido e inclusivo.